Que maravilha estar com vocês. Aqui, gente, em primeiro lugar, muito obrigado. Nós estamos aqui hoje com Ademar Oliveira, Eliane dos Santos Monteiro, conhecidíssima como Lili, maravilhosa, e a nossa querida Patrícia Varela Durães. Primeiramente, de novo, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Muito obrigado, obviamente, para todo mundo que está nos ouvindo por aí, seja de manhã, de tarde, de noite, mas a gente gostaria de agradecer e a gente precisa, obviamente, de todos os ouvintes. A ideia hoje é a gente bater um papo super descontraído, como a gente sempre disse, para conhecer mais a fundo a história de vocês, que é tão longa e tão incrível, maravilhosa, e de novo, o pouco que eu já sei, que a gente já conversou hoje nos bastidores aqui, eu tenho certeza que um episódio vai ser pouco para tudo que a gente tem para falar, mas eu queria começar então abrindo aí para que vocês comecem, podem se apresentar e contar um pouquinho do início aí da trajetória de vocês. Muito bom dia, parabéns pela Inova Cine, que é um organismo, um instituto de desenvolvimento da área de cinema, da área de cultura. Estão de parabéns. E meu nome é Ademar de Oliveira, nasci em Jaboticabal, sou paulista do interior de São Paulo. Vim para São Paulo no ano de 75 para fazer Ciências Sociais na USP. E aí tive uma trajetória diferente, vamos dizer assim, né? Fiz parte de vários grupos da escola, mas assim, vim como um interiorano chegando em São Paulo a fim de conquistar o mundo. E aí eu fiz as Ciências Sociais, entrei no Banco Central, saí do Banco Central para entrar no Cineclube Bexiga, que fazia 6 meses que existia, e toquei o Cineclube Bexiga por um ano. Aí no final do ano peguei minha mala, arrumei e fui embora para o Rio. Depois do resto a gente conta. Muito bom. Eu sou a Lilia Monteiro, sou carioca do Rio de Janeiro e trabalhava numa escola, sou professora, e trabalhávamos juntos, eu e Patrícia, e a Patrícia começou a namorar o Ademar. Eles são casados. E aí começou essa coisa de abrir um cinema. Vou abrir um cinema, e a gente começou a ficar amigo. Não foi nunca nada planejado. Comigo não foi. Eu fui indo. Aí eu conheci o Ademar e falei assim, esse cara tem um projeto legal, eu acho que eu vou embarcar nisso. Eu tinha uma motocicleta e ficava levando filme para cima e para baixo. E ele propôs a mim e a Patrícia para a gente fazer o projeto escola. E daí a gente começou a trabalhar junto. Ela já contou um pouquinho de mim. Eu sou Patrícia Durães, sou educadora e musicista. Como a Lili falou, a gente trabalhava junto numa escola no Rio de Janeiro. E conheci a Ademar no teatro, né? Ademar, além de ter toda essa história no cinema, ele também é dramaturgo, né? Tem textos premiados, né, no teatro, e a gente trabalhava no mesmo grupo de teatro. Eu na parte infantil, né, numa peça infantil, fazia direção musical e também atuava, né, junto no elenco, né? Era o pianista do cinema mudo. E Ademar numa peça adulta, né? Aí ele ganhou um concurso de um Alto de Natal nos Arcos da Lapa, e tinha parte do meu elenco que fazia parte do elenco do Alto de Natal. Então a gente fez uma reunião de grupo e tal, que precisava definir algumas coisas, né, da próxima temporada, e fomos fazer essa reunião no Arco da Lapa, no intervalo de ensaio do Alto de Natal, e aí conheci a Ademar. E aí começamos a conversar, não sei o quê. Ele começou a frequentar muito teatro infantil, né? Que não ia muito. E aí a gente começou a falar sobre os projetos. A gente tinha um projeto de abrir muros da escola, né? De tirar as crianças da escola, chamava Projeto Garça, que era
uma ave, né, comum lá na Barra da Tijuca. Então, era um projeto focado para as crianças da Barra da Tijuca, onde a gente tiraria aquelas crianças da bolha e levaria para conhecer o Rio de Janeiro, conhecer a área, os equipamentos culturais do Rio, ia ao cinema, ia ao teatro, museus, biblioteca, enfim, passear pelo Rio de Janeiro com aquelas crianças que ficavam ali, iam para a escola, nas férias iam para Miami, né? Iam para Disneylândia e não conheciam a própria cidade. E aí, com esse projeto, a D tinha o projeto Escola, dentro do projeto que ele trouxe, né, do Cine Clube Bexiga para o Rio. E ele falou, pô, então vem e faz o projeto Escola aqui, né, no cinema, dentro desse projeto, que já estava meio encaminhado, já estava com uma sede ali no Botafogo, né, que era o Futuro, né, e agora a atual Estação Botafogo. Na época Futuro, e a gente acabou levando o Projeto Escola e adaptando o Projeto Escola para a linguagem do cinema. Aí virou o veículo, né, a principal linguagem, o cinema. E aí, dali, a gente começou a contactar todas as escolas, e eu já trabalhava em algumas, que eu era professora de música, a Lili era mais fixa numa escola só, porque ela trabalhava com outras disciplinas, né, os outros conteúdos, né, as outras áreas do conhecimento. Então, ela também saiu, veio para o cinema e a gente começou a trabalhar para todas as escolas do Rio de Janeiro. A gente convidava e fazia os projetos, a programação, né, para as escolas, no horário alternativo do cinema. Quando o cinema estava fechado, a gente trazia as escolas. E aí nasceu o projeto Escola no Cinema, e nasceu Estação Botafogo, nasceu tudo junto, né? Que legal. No Rio. Isso em 1985. Eu ia perguntar, eu sei que datas às vezes não são legais, mas só para a gente contextualizar. Em 85, então, na verdade, a ligação de vocês nasceu através de uma sessão escola, através, né, de levar mais cultura para essas crianças do Rio, né? Um pouco mais. Não, o projeto Um o projeto que o Ademar trouxe para a estação, e era um grupo grande de pessoas, né? Era um cineclube, vários associados, era um projeto bem ambicioso, bem maior, né? Essa era uma parte, né? O Escola do Cinema era uma parte, né? Não, perfeito. E falando mais sobre esse projeto, Ademar, o que te fez juntar suas coisas em São Paulo depois de ter uma experiência em banco, como você comentou, né? E falar, agora eu quero ir para o Rio de Janeiro e abrir um cinema. Como que foi essa decisão? O que você buscava? A história é um pouco diferente, porque eu diria o seguinte, ninguém sai do Banco Central para assumir a direção de um cineclube, né? Acho que talvez seja o único. Mas eu estava aqui em São Paulo, tinha necessidade de trabalhar e trabalhei em vários locais e também estudando à noite, né? E um dos locais que eu trabalhei foi o SESC, que eu prestei concurso, coisa e tal, entrei e aí participei da unidade móvel do interior de São Paulo, aí voltei para o interior, né, para fazer uma série de atividades da Unimos, né? Isso nos anos de 76, 77, e aí eu falei assim, caramba, mas eu não ficar viajando para o interior e a faculdade não terminar, eu falei assim, não dá. Aí eu prestei o concurso do Banco Central, entrei, passei, aí coloquei para o SESC, assim, olha, eu vou trabalhar no banco. Eu falei assim, Aí eles, para equiparar os ganhos que eu ia ter, ele teria que pular uma série de regras, coisa e tal. Aí falaram que não vai ser possível. Então, eu fui para o banco. E no banco desenvolvi um cineclube, desenvolvi uma série de coisas dentro do Banco Central, agitei pra caramba. E aí, um belo dia, assim, no final de ano, no litoral, conheci o Antônio Gouveia, que era um dos fundadores do Bexiga, ele e o Arnaldo e o Frank, né, que eram advogados, jornalistas, eram formados. O Gouveia era do Cineclube dos Jornalistas.
e era contador, ele tinha uma sumidade, já falecido, Antônio Gouveia Júnior. E aí ele me convidou, falou assim, caramba, eu fiz uma série de críticas ao Cineclube Bexiga, que existia, era na 13 de maio 124, era uma sala única de um projetor só, tinha intervalo de um filme no meio do filme, e tinha uma característica assim que me encantou, que foi a cabine era de vidro, então quem estava no saguão via o operador projetando o filme, e ao mesmo tempo jogava na tela do saguão um 16mm com McLaren, com uma série de coisas. Então, assim, e tinha lugares numerados. Isso em 82. Caramba. Tá? Então, era uma joia, texto em 120 lugares, e que tinha números assim, excepcionais, né, de frequência. Isso ele deu certo nos 6 primeiros meses, mas aí começou a enrolar. O governo falou assim, eu preciso de pegar alguém que tenha, né? Aí eu fui lá, falei, não sei o que, coisa e tal, falei, podemos fazer isso, podemos fazer aquilo, cheio de ideias, né, sociólogo. Aí ele falou assim, vamos. Então fizemos um contrato de 1 ano, que eu tocaria o Cineclube 1 ano, porque depois eu sairia, porque eu ia para o México. Eu ia para o México estudar com Otávio Paz. Esse era o plano. Era o plano. Eu não fui para o Rio para criar um cinema no Rio, né? Eu queria ir para o México. Aí trabalhei 1 ano ali, também me joguei de cabeça, né? Saí do Banco Central, que eu estava meio perdido, coisa parecida, jogar. Aí eu falei assim, caramba, tá tudo para criar aqui. Então, criei o Projeto Escola, com a equipe que tinha ali, né? Que tinha um bando de estudantes, um bando, assim, jovem, eu tinha menos que 30 anos, sabe? E aí eu falei assim, caramba, e todo gás, e a gente começou a fazer, eu aprendi a projetar em 35mm no Bexiga, a programar, né? Tinha um comitê de programação, coisa e tal, o Felipe, que era do elétrico, depois veio a ser do elétrico, ele era o que coordenava a programação, o Gouveia, o Arnaldo, o Frank, a esposa do Frank também, que era professora da PUC. Então, assim, era uma turma de classe média, do tipo assim, ímpar, né? Eu falei assim, caramba, e aí, naquela coisa de aprender, eu aprendi a projetar, programar, criei o Projeto Escola, fiz, sabe? E mais, a gente fazia meia-noite, né? Meia-noites, não a noite inteira, mas meia-noite, sessão de meia-noite, que entupia, e naquela época podia botar gente sentada no chão. Então, os 120 lugares viravam 200, sabe? Viravam 250, coisa e tal, coisa de maluco, né? De jovem também. Eu lembro de uma pré-estreia, Monterrey Pop, que a gente foi falar, eu falava na frente, coisa e tal, aí falei assim, olha, é proibido fumar, sabe? Aí eu assim, tava lá o filme de rock, a galera jovem, numa época de ditadura, você fechava numa sala de cinema, né? E você falar proibido, pô, era assim, o contrassenso. Só pode fumar baseado, alguém gritou lá atrás. Eu falei assim, eu não falei nada. Eu falei assim... Aí fui lá para fora e tranquei a porta não, fechei a porta e falei assim... Aí era um nevoeiro só. Seja o que Deus quiser. Monterrey Pop, todo mundo conhece, né? Era um documentário do Festival de Monterrey, né? E aí o que acontece? A gente foi tocando isso. Aí o Projeto Escola também começou a dar certo, a gente usou muitos filmes que colar o filme na escola era uma coisa que você, como a Patrícia falou, de arrebentar os muros da escola, fazer a escola conversar com a cidade, fazer a escola, sabe, se interar com a cidade, né? E isso lá na 13 de maio, que na época não era como é hoje, na época ela era o começo da Vila Madalena, sabe? O que era na Vila Madalena há pouco tempo atrás, de bar e tudo mais, era ali na 13 de maio. Tinha vários equipamentos culturais, né? O
o Bexiga estava lá embaixo, perto do Café do Bexiga. Do lado tinha uma casa de show. Subindo tinha o Carbono 14, né? Que era uma mistura de um centro cultural de tudo, né? De vários elementos. Aí eu me criei naquela rua, né? E eu me lembro que naquela rua eu assisti um filme depois que era Próxima Parada, Bairro Boêmio, tá? E eu não conhecia Nova York e falei assim, caramba, era uma rua do bairro boêmio, né, do tipo assim, da cidade, e que você percebia quando ia se aproximando dos locais, que mudava o cenário, né? A cidade é uma coisa doida, porque cada lugar tem seu ecossistema, né? E você vai percebendo isso pela roupa das pessoas, pelo andar das pessoas, pelo cabelo das pessoas, sabe? Olhando o conhecimento da cidade. E quando você chegava perto do Bexiga, parecia um bairro boêmio, sabe? Porque tinha uma série de performances, de uma série de coisas que você ficava olhando. E a rua começou a encher. E aí você tinha de um lado da rua um investimento, do outro lado não muito. Aí foi tocando. Bem, eu estou incumpidando no bairro do Bexiga porque foi o bairro que me formou, vamos dizer assim, né? Sim. Eu morava ali, eu trabalhava ali e tinha aquela coisa toda. Quando chegou ao final de um ano, que eu tinha botado no eixo, tinha colocado as coisas, tinha aprendido muito, tinha não sei o quê, falei assim, aí eu cheguei para o Gouveia e falei assim, Gouveia, lembra que a gente combinou? Então é um ano, agora eu vou sair. Era novembro, dezembro, coisa parecida. E De que ano, desculpa? Agora você me pegou, Mas... porque é de 82. 2, né? Você 80, foi para o Rio em 83, né? 3, 4, 5. Comecinho de 80. Eu me lembro que quando eu cheguei no Rio, bem-vindo Brizola, que era o Brizola tinha sido eleito governador do estado, entendeu? E eu falei assim, caramba, olha a época, o momento que eu estou chegando, que deve ter sido entre 82 e 83. Foi 82? Deve ter sido. Ou 81, 82. Essas datas não são muito firmes para mim. Bem, mas aí o que acontece? Colocado isso, eu falei assim, bem, então agora eu vou sair, vou para o México, tá? A promessa era essa. Aí cheguei no Rio com a mala e a coragem, falei assim, para onde eu vou agora? Caramba, não sei o que, coisa e tal. Pumba, peguei um hotel na frente do Museu da República, né? Para poder no dia seguinte ir procurar onde ficar, ou coisa parecida, né? Mas até esse momento você ainda estava com plano de ir para o México. Eu estava com plano de ir para o México, mas quando eu cheguei no Rio e tal, eu já tinha estado lá antes em jornadas de cineclube, porque o Bexiga era um cineclube e tinha nessa época 1000 cineclubes no Brasil. Então tinha um movimento de congressos, de encontros e tudo mais. Teve em Piracicaba, teve em Petrópolis, sabe, vários deles. E eu ia, né, do tipo assim, passar 2 ou 3 dias, né, como tem as jornadas de cinema ou coisa parecida agora. Se você puder explicar para o pessoal só o conceito de um cineclube. O cineclube, na época, ele era uma organização civil sem fins lucrativos, normalmente vinculada a uma outra entidade, a um DCE, a um sindicato, a um partido, partido não existia, mas a uma igreja, a uma outra instituição. O Cineclube Bexiga foi o primeiro, talvez, no Brasil, na rua, ele existindo enquanto uma razão social, independente de qualquer outra instituição, ele se colocando como uma entidade, tá? E sem fins lucrativos, mas que tocava a área de cinema com todos os arredores dela, na área cultural, que não tem muros, não tem separação entre as coisas. E eu, ao fazer isso e ao participar nas jornadas, criei uma série de vínculos. Quando eu cheguei no Rio, a minha chegada correu um boato antes. Aí vieram a Federação de Cineclubes, na mesma época que o Brizola foi eleito, o Maurício Azedo, que era do Cineclube Macunaíma, também foi eleito vereador e ia sair do Macunaíma da ABI, lá no Rio. Aí eu recebi um convite da Federação de Cineclube para poder programar, e era em 35 milímetros.
Era o único cineclube lá no Rio em 35mm. O Bexiga tinha também 16, tinha a projeção para a tela do lado de fora era 16mm e para dentro era 35mm. E eu aprendi tudo no Bexiga, né, de projeção, de uma série de coisas, que eu falei assim, caramba, porque no Bexiga teve um dia que o operador não veio e eu passei um mau bocado. Aí eu falei assim, agora eu vou aprender a projetar para não mais passar por esse mau bocado. Aí eu aprendi a projetar, colocar o filme na máquina e tudo mais. Aí lá no Rio me procuraram e falaram assim, ó, vamos fazer isso? Eu falei assim, tudo bem, eu estou aqui, não tenho nada tenho nada para fazer, o que aparecer, qual que é? Aí fizemos uma regra lá de como que eu ia tocar, e eu peguei e comecei no Macunaíma a juntar as pessoas, tá? Juntar as pessoas, e só funcionava aos sábados, 2 sessões, às 7 e às 9, tá? E eu comecei ali a juntar uma série de pessoas do movimento cineclubista, do movimento cinéfilo, né, ou coisa parecida, que na época não existia. Tirando os cineclubes, coisa e tal, você não tinha... O cinema era muito diferente. Você tinha cinema de arte e cinema comercial, sabe? E cineclubes mesmo não tinha uma programação regular. O Macunaíma tinha regular, mas só aos sábados, não todos os dias da semana. E aí eu falei assim, olha, mas dá para fazer um todos os dias da semana, dá para fazer não sei o quê. O modelo do Bexiga eu levei para o Rio, com um estatuto, com uma série de conhecimentos que eu tinha na mão, que eu peguei, organizei, levei. O Gouveia também era do movimento cineclubista, ele tinha feito as regras do Concine para cineclubes, porque o cinema se diferenciava do cinema comercial porque tinha uma roleta e tinha um ingresso padronizado. O cineclube não tinha nada disso. Não precisava ter roleta nem ingresso padronizado. Tinha uma taxa de manutenção. Então, o Gouveia tinha criado todo esse arcabouço jurídico, tá? Que além de jornalista, ele era advogado e contador. Caramba! Então, ele era uma sumidade. Aí ele falou... E ele acho que viu em mim um foguete, né, tal, e colou em mim, e eu também colei nele, porque eu vi nele uma sumidade de conhecimento geral que eu não tinha, né, e que eu estava querendo saber, coisa e tal, e fui e levei. Aí saí do Bexiga. O Bexiga era uma sala de 120 lugares. Aí fomos para o Rio, peguei o Macunaíma, que tinha 500 lugares, sabe? Mas trabalhava 2 sessões só. Aí, moral da história, nessa turma que a gente organizou no Cineclube Macunaíma, foram 2 anos e meio, aproximadamente, que eu programei lá, só os sábados e tal. Aí eu tinha tempo livre, fui escrever teatro, fui fazer curso de boneco, curso de luz, curso de não sei o quê, coisa e tal, no Parque Lage. Tal. Aí eu vivi a cidade do Rio 2 anos, acho que talvez por isso eu tenha esquecido o México, né? E olhando, falei assim, nossa, que coisa maravilhosa, né? E eu saí daqui, tinha o Lira Paulistana, que era um teatro de 100 lugares no subsolo de Pinheiros. Tá? Cheguei no Rio, tinha o Circo Voador na Lapa, voador, sabe? Ao ar livre, tal. Ao ar livre não, tinha coberta, né? Aí eu falei assim, caramba, que diferença. Eu vim de uma cidade aqui no fundo da terra e cheguei aqui, uma cidade no ar. Aí eu comecei a analisar as 2 cidades, né, de São Paulo e do Rio, e um dos textos que eu criei, que a Patrícia falou, que a gente fez o Alto de Natal na Lapa, que era um concurso da Rio Arte, e eu ganhei o concurso escrevendo esse roteiro, né, dessa questão. Era o Pequeno Circo dos Pequenos, que era uma questão da cidade, tá? E era um alto de reis, porque Cristo, quando nasceu, aí o Herodes começou a perseguir ele e se refugiou num circo. E aí o circo andava e ele fugia do Herodes dentro do circo. Então, mas aí é um outro 500.
E ganhamos aquilo, coisa e tal. A Celina Sodré, que dirigia a Rio Arte, né, coisa e tal, ela falou para mim, a gente ganhamos o pau e montamos nos Arcos da Lapa, com Camerata Carioca, com uma série de coisas. Era um espetáculo assim maior do que qualquer coisa, né? E a partir de um texto mínimo, né? E o Dom Eugênio Salles, que era o arcebispo do Rio, entrava todo final do Alto de Natal, e eu estava fazendo o primeiro Alto de Natal, que antes existia no Rio, mas era meio... Aquele tradicional. Tradicional. E a Fernanda, que dirigiu a tal, quando chegava no final, ela encheu o palco, o bondinho dos arcos, passava músico tocando, e aí tinha um palco, assim, aquele espaço bonito ali no Rio, e cheio de gente, coisa e tal. Aí o Dom Eugênio Salles entrava para dar a bênção, né, coisa parecida. Só que ele entrava num bando de crianças vestidas de palhacinho, sabe? Que era o circo, tá? E o Cristo estava no meio ali, você vendo? Aí o Dom Eugênio não gostou. Aí a Celina Sodré falou assim, ela encontra comigo e falou assim, Adhemar, você como é que é? Você Iniciou e encerrou um projeto de... Aí eu falei assim, então bom, bem, aí corta, conhecia a Patrícia, né, que fazia parte ali da coisa, a Lili eu vinha conhecer depois, e nisso a gente estava com uma turma e falando assim, vamos fazer um Bexiga aqui no Rio, vamos fazer não sei o quê, coisa e tal, e todo mundo do Rio invejava o Bexiga aqui, tá? E eu ficava, né, tal, porque eu não esquecia o Bexiga, aí lá eu pegava mostras, mandava para cá, tinha filmes que só tinha lá, porque a franco-brasileira era de lá, coisa e tal, eu aprendi uma série de coisas na área de 35, que eu comecei a viajar, né. Aí, o que acontece? A gente pegou essa turma e estavam procurando. Então, os locais que poderiam ter sido o Estação Botafogo. Eu descobri que no Rox tinha a lateral. O Rox é um cinema de Copacabana que tinha uma estrutura enorme e aonde o prédio do Rox tinha a possibilidade de fazer 2 salas, independente da sala enorme que ele tinha. E eu propus, né, cheguei a propor para a companhia que era dona do cinema, de tentar fazer um cineclube ali. Não deu certo, coisa e tal. Aí existia o Cooper Botafogo. Tá? E quem coordenava o Cooper Botafogo era um cinema da Cooperativa Brasileira de Cinema. Tá? O presidente da cooperativa era Nelson Pereira dos Santos. E aí a gente foi, tal, mas fomos conversar e arrendamos o cinema. Isso já era 85, junho de 85. Arrendamos o cinema e fizemos um cineclube Cooper Botafogo. Porque Cooper já tinha um nome lá. Então a gente botou Cineclube Cooper Botafogo. Foi assim que começou. E pegamos uma série de programações em 35, que eu sabia onde estavam as cópias e tudo mais, aqui em São Paulo. Eu dominei o eixo Rio-São Paulo, né? Aí eu falei assim, caramba, aqui tinha Kurosawa, que eu tinha assistido, tinha uma série de filmes que eu tinha visto aqui e que eu sabia a origem, onde estavam as cópias, a partir do Bexiga, de um ano do Bexiga. Aí um ano do Bexiga conseguiu fazer lá, que a gente fez um cineclube, só uma sala, no fundo de uma galeria. Todo mundo falou assim, nossa, era um como é que chama no Rio, quando você tem o boteco, Pé sujo. Tinha um pé sujo na porta, que era um boteco, tinha um cabeleireiro, aí entrava, tinha uma galeria, lá no fundo tinha o Cooper, né, que era uma sala de 500 lugares aproximadamente. Não, 300. Nós transformamos em 300. É. Ela tinha 500 lugares e a gente pegou do jeito que estava, coisa e tal, pintamos e Cineclube Cooper Botafogo. Eu lembro que a gente inaugurou com o Jonas, que terá 25 anos no ano 2000, esse cineclube, em 85, né? Por isso que o Jonas teria 25 anos no ano 2000, que era um filme suíço, né, do Alain Taner, bonito, assim, era um filme de arte, coisa e tal, e aqui em São Paulo tinha uma série de filmes que passavam e que no Rio não, né? E isso foi um atrativo também.
Bem, aí tinha a programação de 2 anos e meio do Macunaíma, que a gente garimpou e formou um público, e abrimos o Cineclube Cooper Botafogo. O Banco Nacional tinha feito, na época, uma retrospectiva do Glauber Rocha, tá? E tinha rolado num cinema do Rio, que ele tinha estourado, e ele não conseguiu fazer uma segunda semana. Aí investiu uma grana pesada para fazer, e o cinema era aquela coisa, o número de salas de cinema eram pequenos, então era muito disputado, cada sala era disputado. E o produto de uma amostra, por exemplo, que rendeu pra caramba, ele poderia render mais, tá? E o banco falou assim, nossa, o cinema é uma coisa estranha, que eu já conheço, tipo assim, nós estávamos em 85, ele conhecia desde os anos 60, porque ele patrocinou um bocado de filmes do cinema novo. E a Ana Lúcia Magalhães Pinto, que dirigia o marketing do Banco Nacional. E ela tinha feito essa amostra do Glauber, né? Aí o que acontece? Por uma circunstância, tinha o Carlos Pouso era um assessor da Ana Lúcia, e ele era um jovem também, coisa e tal, e rodou e viu o Cineclube Cooper Botafogo começou a dar certo, porque era uma sujeira, assim, era uma coisa que você fala assim, é impossível isso aqui dar certo. Porque era lá no fundo da galeria, aí começou a encher. Aí tinha horas que a gente não sabia quem estava entrando, quem estava saindo. Nossa. Era uma galeria comprida, assim, lá no final da coisa. E a gente começou a dar certo, sabe? Dar certo no Rio, coisa e tal, porque a gente apresentava todo dia, tá? E apresentava filmes que a galera não conhecia, sabe? Não sabia, coisa e tal, ou se sabia, porque via fora, e não tinha ali. Eu lembro do filme de performance lá, o Rock Horror Picture Show, a gente fez e tinha uma galera que vinha para performar no filme. Trazia guarda-chuva, trazia arroz, trazia não sei o quê, trazia um bocado de coisa. E eles tinham feito isso em Nova York. Sabe? Aí a gente pegou a cópia da Fox, que estava lá, tal, e que a gente botou e esparramou na cidade, coisa e tal. Então isso tudo foi antes de ser Estação Botafogo, né? Foi o Cineclube Cooper Botafogo. E nessa época, pelo que você está me dizendo, me corrija se estiver enganado, era muito mais importante a curadoria de fato dos filmes do que de fato o ineditismo, né? Ou a questão... Não, e também o cinema, porque o cinema nosso não era lá o supra-sumo de não, qualidade. E de fundo também a gente estava saindo da ditadura, né? Não, tinha tudo isso. Então, isso era... Era um momento que você sabia que o tecido social estava ali querendo se expressar, sabe? Sim. Querendo se expressar. Aqui em São Paulo tinha um cinema na Augusta, que era o Marachá, que eu vi todo o Kurosawa lá e tinha uma sessão chamada Segunda Sem Lei, que você podia entrar no cinema e algo desavisado, né? Falar, pô, entrar lá e tem um cara falando com a tela, tem um cara não sei o quê, tem um outro não sei o quê. Aí você olhava e falava assim, caraca, coisa e tal, o que é isso aqui, né? Mas na apresentação de cinema normal, eu vi o Kurosawa todo ali, né? Aí, bem, mas isso para falar como é que é esse momento, a gente sentia, a gente era jovem, fazia parte de movimento, fazia parte, sabe, tinha ouvido, tinha olho, tinha não sei o quê, tinha uma vontade, tinha um coração, tinha, sabe, uma questão de desenvolver o país mesmo, né? E não travado, né? Bem, mas voltando ao que eu estava contando. Aí a gente começou, esse filme foi um dos must do período do Cooper, a mostra do cinema francês que a gente fez, a mostra, sabe? Aí começamos a fazer uma série de mostras, né? Porque a gente não podia, tinha filmes, o cinema era cartelizado na época. O exibidor A trabalhava com o distribuidor A, o B com B, o C com C. Quem não estava no mercado não entrava. Então teve vários filmes que a gente queria pegar e que ou já eram exibidos, não lançamento. Se fosse lançamento, a gente não entrava, porque ou teria que estar casado com os circuitos, ou então, e foi o que aconteceu. Daí empurrou a gente para fazer essas mostras, empurrou a gente para fazer esse alternativo,
E foi esse estatuto econômico que perdurou até os anos, a entrada da Cinemark no Brasil, porque com o multiplex, depois essa regra se quebra. Tá? E não tinha sentido, porque na realidade ela era uma reserva de mercado, porque A com A, B com B, C com C, e quem não tiver não entra. Aí eu falei assim, caramba, é isto? Então, já comecei a entender o que era o circuito comercial, né? E aí fizemos aquilo lá, aí o Banco Nacional veio nos procurar, né? Houve uma conversa, coisa e tal, a gente, pô, vai ter patrocínio aqui, ó, vamos tal, fizemos um desenho, a gente botou o nome de Cineclube Pau Brasil, tá? Porque a gente desenhou tudo, e o Vicente Maiolino, que trabalhava no Feliz Meu Bem, que era um desenhista de primeiro, cenógrafo, não sei o que, ele era, não, é uma coisa assim, ele desenhou tudo, a gente pegou meio indígena, né? E fomos levar para o Banco Nacional. E o banco olhou aquilo e falou assim, aí queria mudar, então vamos mudar. Aí estamos abertos, né? Tal. Aí fomos e enquadramos a ideia numa coisa que fosse possível para a gente, fosse possível para o banco, fosse possível para a cidade, coisa e tal. E nós estávamos ao lado do metrô, tá? Então, qual que estava inaugurando, né? Estação Botafogo. Estava inaugurando a estação. Aí eu falei assim, Estação Botafogo. Caramba, eu não fazia ideia que o nome era por isso. Não, Cineclube Estação Botafogo. Era para se chamar, a razão social até hoje é Cineclube Pau Brasil. Caramba, imagina. Então, foi isso que a gente, nesse grupo de teatro, juntou, olha como era alternativo, grupo de teatro Feliz Meu Bem, com Antônio Carvalho, Vicente Maiolino, o Cineclube Macunaíma, né, uma série de pessoas, aí tinha gente do Banco Central, gente de não sei aonde, gente. Era um bando de gente assim, que a gente pegou, juntou e formatou como Cineclube um estatuto. Tudo que eu tinha levado de São Paulo para lá, a gente formatou, porque essa área a gente não tinha que perguntar, a gente já sabia, né, tal, e fizemos o registro, fizemos tudo. E quando o Banco Central viu e sentiu que tinha uma organização assim, independente, coisa e tal, que não tinha nenhuma instituição A ou B ou C, e aí ele acreditou, pomba, foi junto. E casamos junto, né? Casamos tal, a gente botou o nome Estação Botafogo por causa da estação, contratamos uma série de profissionais para poder fazer, inclusive a Fábrica Arquitetura, era um bando de arquitetos jovens que tinha o nome Fábrica Arquitetura e que ficava ali na Lapa, né? E que a gente contatou Solange Liebman, Pablo... Esqueci. Argentino. O Pablo e a Solange ficaram mais próximos da gente, e eles eram um bando de jovens, também na faixa de idade entre os 20 e os 30, e estavam a fim de desenvolver. Então nós contratamos ele para desenvolver no Estação Botafogo o protótipo. O que a gente teve que fazer? Diminuir a sala. Aí caiu de 500 para 300. Fez um saguão. No saguão a gente botou uma foto do Oscarito e Grande Otelo. O Pimenta, que era como é o primeiro nome Paulo dele. Pimenta. Não era Paulo. Pina. Fernando Pimenta. Fernando Pimenta, que era um cartazista de cinema, fez o cartaz a partir daquela foto, e ele teve uma sacada que era, o metrô sempre dizia, não ultrapasse a faixa amarela. Ele pegou os dois passando a faixa amarela, passando o pezinho, sabe? Botou uma faixa amarela debaixo da foto. E o cartaz inicial era isso, ó, me arrepio, da sacada, de não sei o quê. E aquela coisa, né? Você vai construindo, você vai somando, assim, né? São vários elementos que vão somando e que você vai fazendo aquela coisa e você fala, nossa, e vai. Aí a gente ficou, o quê? 8 anos, né? 7 anos ali naquele cinema. Não, 8 anos a gente ficou o todo, né? Para sair dali para outro. Mas no começo foi assim, 1 ano, 2 anos naquele cinema que aconteceu, virou uma coqueluche no Rio. E o Rio, quando abraça uma coisa, abraça mesmo, né?
E é aquela coisa, tinha uma imprensa, o Chechel no Jornal do Brasil, o Globo não era tão forte na época, mas o Jornal do Brasil era que comandava a cena cultural, e a gente fazia, então, tipo assim, a gente teve uma série de forças, porque quando você vê uma coisa bonita surgindo, você tem um bocado de forças que colocam para cima. Então, o Instituto Goethe, o Consulado da França, que eram os dois, né? Os dois que movimentavam a cena cinematográfica no Brasil, era do Goethe e era o Consulado da França. E deram uma força enorme para a gente. A primeira amostra que a gente botou no Cooper Botafogo era uma amostra do Consulado da França, sabe? E junto com filmes que o Consulado não tinha, mas que tinham aqui em São Paulo. Eu juntei os dois e fiz. O Goethe tinha o Hans Scott, que era o diretor do Goethe, também já falecido, que ele chegou para mim e falou assim: Ademar, você tem um equipamento aqui muito legal, coisa e tal. Eu tenho não sei o quê, vamos fazer um casamento e tal. Foi uma proposição meio que assim, construindo assim. Bem, moral da história, eu tive o Bauer, o projetor Bauer, de primeira, assim, para projetar 16 milímetros, na sala 1, tá? Que a gente montou uma sala 16, que era na sequência do trabalho, né? Montamos a sala 2, que era a sala 16. E esse projetor, na sala 1, que tinha 25 metros de distância, o Leon Risman, numa das estreias que a gente fez com esse projetor, foi Imagens do Inconsciente. O Leon Risman levou o fotógrafo dele lá para mostrar, e eles começaram a botar filtro na luz de um projetor 16 milímetros, com 25 metros de distância, para diminuir a luminosidade, para poder chegar no tom do filme. Nossa. Quando você tinha nos cinemas o contrário, que você não tinha luz suficiente para iluminar nas telas, né? E num 16 milímetros era um desastre também, porque era uma luz de vela, né? E eu falei, aquele Bauer, eram 2 projetores com passagem automática de um rolo para o outro, sabe? Eu falei assim, mas maravilha. Alta tecnologia na época, né? Não, graças ao Goethe, graças ao Hans Scott, que fez isso com a gente, e a gente fez programas maravilhosos graças ao Goethe, que era o Rosa von Braunheim, era um diretor alemão, que tinha um nome de mulher e que fazia filmes do caramba, e que a gente fez a mostra dele. A gente passou filme para cego, que existia na Alemanha, um instituto lá que no começo do século passado, ele desenvolveu um filme para cego. Aí eu falei assim, o que é isso? Aí chega o cara lá com uma fita cassete, eu encho a sala de gente, 300 pessoas, e apaga a luz, bota a fita cassete e fica todo mundo lá escutando. Esse era o filme para cego, sabe? Meu Deus. E o que a gente escutava, você criava as imagens, você criava não sei o quê. Isso foi feito por artistas alemães. Minha memória não segura. É de uma cinemateca da Alemanha que... não vou lembrar agora. E isso a gente está falando da década de 80. Entre 85... Tudo é 80. 85 e 90, vamos dizer assim. Nesses 5 anos aí, a gente azucrinou o Rio, entendeu? Ajunto mais uma coisa. Aí tudo em cima do Estação. Existia o Fast Rio. A gente fazia, dentro do Fast Rio, tesouros da Cinemateca, no Estação. Aí o Fast Rio resolveu ir para Fortaleza. E a sociedade começou, mas vocês não vão fazer nada, coisa e tal. A gente pegou, isso em 85, 86, 88. 87, 88. 88 deve ser. A gente falou assim, peraí, só lembrar pelos filmes. Faça a coisa certa. Do the right thing. O Sex Lies and Videotape, do Soderbergh. É esse ano aí. Aí nós tínhamos sabido que Cannes tinha ganho o Soderbergh, o Spike Lee tinha nesse mesmo ano em Cannes, coisa e tal, e a gente lia pra caramba, né? E teve um distribuidor no Rio, que era o Hugo Sorrentino da Arte Filmes, que tinha comprado o Sex Lies and Videotape. E o Faça a Coisa Certa tinha da Paramount, né, no Rio. E a gente falou, caramba, a gente tem elementos aqui para a gente juntar
e fazer um festival, já que o Fest Rio foi embora. Aí fomos a falar com o Pousa, né, que o banco, vamos fazer coisa e tal. Vamos fazer, mas a gente pode botar o nome do banco no festival. Mostra Banco Nacional de Cinema. Foi assim que nasceu. E ele aconteceu em 88, né? 87, 88. Aconteceu em setembro de 87, 88, só no Estação Botafogo e no Fashion Mall, que eram dois cinemas icônicos do Rio. E os filmes eram da Arte Filmes, eram de distribuidoras, e a gente aí estava quebrando um pouco a questão via festival, quebrando a regra do mercado. Os filmes inéditos começaram a ter vez no Estação Botafogo. Tá? E não tinha como, porque ele estava dando para o festival, não estava dando para o cinema, sabe, o distribuidor, porque a regra era entre distribuidor e exibidor. Era uma regra que não tinha pé nem cabeça, mas eram regras, né? Aí o que acontece? A gente pegou e fez a primeira mostra Banco Nacional de Cinema no Estação Botafogo, em setembro deste ano aí, e foi um estouro. Foi um estouro 89. Porque... 89, Ramos. 89? Então já consultou. Já foi no Google aqui. Porque tem tudo a ver, assim, o Fest Rio foi para Fortaleza, né? Anunciou no começo do ano que ia para Fortaleza. E a gente ficou entre janeiro e fevereiro, coisa e tal, e setembro, um tempo todo para produzir. Acontece o Festival de Cannes em maio, né? Aí junho, julho, não vai ter coisa e tal, como, não sei o que, coisa e tal. A gente pegou e falou assim, vamos atacar, vamos. Aí a gente, em cima de um lote de filmes, em cima de 2 pontos, a gente tinha o ponto onde apoiar o material para exibir. Agora falta fazer, vamos meter a cara. Vamos, metemos a cara e fizemos, né? Com um lugar numerado, né? Era uma coisa. Uma loucura. A gente fazendo tudo na mão, sem computador. A gente não tinha ingresso computadorizado. Nossa. E tinha quantos filmes, Ademar? 200 e tantos filmes? Não. Esse primeiro festival tinha menos filmes. Não, mas os outros também não tinham ingresso formatizado e a gente carimbava cada ingresso com o nome do filme. Nossa. Não, era assim, se você não tinha celular, não tinha fax. Não tinha internet, não tinha nada. Então você fala assim, e tinha que trazer cópia 35mm. Aí tem cada história na área de cópias, que se a gente começar a contar aqui, imagina a alfândega no Brasil, se vem a cópia e tem que sair no prazo determinado. Você consegue isso? Sabe? Tinha malabarismo para fazer, tinha um punhado de coisa para fazer, porque senão, se você não sai do país e manda para o outro festival, você fica queimado no circuito de festivais. Tá, então era isso. Então a gente falou assim, não adianta chegar lá e falar, olha, a nossa alfândega é isso, aquilo, aquilo outro. Aí na alfândega a gente sabia também que a alfândega estava fazendo uma série de coisas, né? Teve uma época de uma greve da alfândega, que os caras só liberaram as cópias que estavam lá, se a gente falasse não sei o que, coisa e tal, da greve deles, coisa e tal. Vamos falar, coisa e tal, e bate palma, coisa e tal. Porque aquela coisa, se você traz uma amostra, tá? Porque cinema é perecível. Para festivais porque se você traz uma amostra e o filme não sai para exibir naquela data, você perdeu todo o trabalho, entendeu? Bem, corta, vamos voltar para a coisa. Aí tivemos a Mostra Banco Nacional. A Mostra Banco Nacional, ela desencadeou para a gente a necessidade de fazer uma distribuidora, tá? E a necessidade de ir a festivais. E a gente casou isso, nós éramos uma equipe, tá? Então a gente casou isso e tínhamos um banco, tá? Que era o Banco Nacional, que era Apoio Cultural Nacional, não era o nome do espaço nem nada. E aí a gente pegou, engendrou o festival, e pela existência do primeiro teria que ter o segundo, o terceiro. A distribuidora, a gente criou a Filmes do Estação, né, nesse mesmo movimento, e a distribuidora, o festival, a compra dos filmes que você tinha que trazer para o festival. Teve filmes que a gente comprou até com travel check, ou coisa parecida, que a gente ia e comprava, não sei o quê, e trazia filmes diferentes, né? A gente queria uma diversidade.
E pronto. Bem, aí fechou-se o ciclo quando a gente cria a distribuidora e o festival e a distribuidora. Tá? Fechou um círculo e que a gente tinha ferramentas na mão para trabalhar. Então a gente já estava 89, 90, 91, 92 tal. E apareceu na sequência não. Aí a gente tinha que fazer cinema dos anos 60 mais 70 mais 80 igual a 90. 60 mais 70 mais 80 igual a 90. A gente construiu essa equação e jogou para o Banco Nacional falando assim, olha, o Paysandu está aí, o Paysandu está... Não, antes disso a gente pegou o cabeleireiro para fazer o lá Vendo dentro Ouro. dentro da Ocupamos toda a a galeria. galeria, a gente foi ocupando. Tinha um Então, tinha ateliê sala de- 1, 2 e 3. Aí tinha um ateliê de um artista, tinha um cara vendo ouro, tinha um cabeleireiro. O café, O café continuou, Boteco, né? é. O boteco sustentou a gente de pizza durante muito tempo. O pé sujo. O Pé sujo. E aí a gente pegou esses lugares e fez a sala... fez a sala 2, a sala 3, 16 a primeiro. livraria e a videolocadora. Tudo lá para trás. Tipo assim, começava assim, no lado esquerdo era sala 3, 2 e 1, né? E vídeo e livraria. Criou um complexo. Como a gente A faz livraria até era hoje. compra e vendo ouro, a gente tirou isso daí e fez a livraria. Que não deixa de ser vendo ouro, né? Claro. O ateliê também do artista, né? Exato. Aí o que acontece? A gente trabalhou de 85 a 90 dentro da galeria. E fomos construindo a mesma coisa. Aí estava feito. Aí tínhamos que sair. 60 mais 70 mais 80 igual a 90. Eu joguei para a Ana Lúcia. Olha, Ana Lúcia, vamos. Que ano que o Collor subiu? 90. 90. A gente pegou, estava tudo apalavrado, nada escrito e assinado. Né? A gente pegou e falou assim, vamos quebrar o Paysandu. Vamos quebrar, vamos lá, a gente troca essa poltrona, a gente não sei o quê. O mesmo espírito que a gente tinha do Botafogo, a gente falou assim, vamos fazer no Paysandu, porque o Paysandu era o estação dos anos 60. Porque lá criou uma geração Paysandu, sabe? E a gente sabia daquilo tal, e depois tinha o Cinema 1 também, porque o cinema dos anos 70 era o Cinema 1, que chegou a ter em São Paulo também, onde era o Cine Sesc. Tá? E são movimentos distintos. No Rio tinha o Paysandu e o Cinema 1. O Cinema 1 era na Prado Júnior. A gente pegou o Paysandu e não tivemos dúvida. Chegamos lá, nós estamos, quebramos, tiramos as cadeiras.